Olá, boa noite. Estamos aqui de volta. Oi, pessoal. Tava aqui entretida nessa coisinha aqui. Boa noite. Oi, Pri. Oi, Carla. Hoje Tudo só nós bem? duas, hein? Só nós duas hoje. Ai, pessoal, eu vou dizer uma coisa. É tanto perrengue, tanta dor, tanto. Olha, bom, vamos começar pelo começo, né? Estamos no nosso décimo episódio É isso aí. do Pode Construir, que, Pri? Novidades, pessoal. Fomos pegando de surpresa, né, Pois Carla? é, de novo, né? De novo. Bom, vamos lá. Primeiro mudamos o estúdio e foi uma maravilha. Isso. Meninos, vocês estão de parabéns. Estamos muito isso aí. felizes. Aí o segundo que aconteceu? Fomos surpreendidas e aí a gente decidiu compartilhar com todo mundo para ficar de um big alerta para todo mundo sobre marcas, né? É verdade. Hoje a gente vai comentar bastante sobre Isso. O que aconteceu? A gente resolveu fazer o registro, né, do nosso podcast, enfim, organizar tudo. E aí existe um podcast Pode Construir. Sim. E aí nós tivemos que pensar no novo nome. Então, hoje é o último episódio, né, do Pode Construir, porque a partir do próximo episódio vamos entrar com a nossa nova marca registrada. Dessa vez. Não é? Vai a dica, né, Pri? Com certeza. E isso serviu assim de um grande alerta para a gente, né? Vivendo nas nossas outras marcas que todo mundo já conhece, né? A Steel Pro, a One House, a Wise Home. Todo mundo, a gente já tem essas marcas registradas. E o Pod, assim, por ser uma coisa que a gente está começando, a gente não deu tanta atenção a isso, Não, né, né? Carla? Estava fazendo mais na informalidade, né? Na E quando a gente informalidade. viu que realmente a nossa audiência já estava mudando, né? E a gente resolveu falar, opa, peraí. Então, não se começa nada na informalidade, não se começa nada sem experiência ou sem pessoas que te dêem uma assessoria para isso. Né? É fundamental, em tudo, né? Fundamental. Até pegando o gancho de um colega de profissão Pois é. que viveu essa mesma situação, a gente conversando essa semana sobre isso, ele passou que fez o registro por ligações de uma pessoa que ofereceu para ele isso, e também foi um golpe. Quando ele recebeu o INPI, que é o órgão Sim. registrador de marcas, recebeu uma notificação falando que já existia um escritório com o mesmo nome que o dele, e ele não poderia usar. E ele achou que já tinha feito esse registro 2 anos antes. Porém, foi um golpe. Então, quando vocês forem registrar, começar um negócio novo, registrem a marca. Pode ser seu nome, né? Como o seu Carla Pimentel é uma marca. Então, registra isso com pessoas de confiança. Também não aceita qualquer ligação, né? E sai pagando. Porque hoje, com o mundo digital que a gente está vivendo, é um grande alerta. Antigamente, se tivesse uma Steel para engenharia em Roraima, eu nunca saberia. É verdade. Hoje, a gente está todo mundo na avenida mais movimentada do mundo, né? Que é a internet. Então, tem que ter registro. Né? Pois é, enfim, né? Mas vamos aí nada continuar. que nos abale, É verdade. Fomos pesquisar o nome, tudo, registramos. E a partir do nosso próximo episódio, vamos vir aí com a nossa nova identidade. Claro que não vai mudar muito, vamos manter o mesmo formato, a mesma sonoridade. Sim. Né? Isso era uma coisa que me preocupava muito. Mas vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores? Vamos lá. Então, vamos lá. A One House, né, revestimentos de ambientes, vão lá dar uma olhadinha, entra aí nas redes sociais, vê o que tem de maravilhoso. Olha, tá maravilhosa a loja, enfim, todo o contexto. A Wise Home, quem não quer ter, né, Pri, uma casa inteligente, futuro, a casa do futuro. que já é possível hoje, Que né? já é possível. Não precisa esperar, não é caro automatizar a sua casa e você pode ter mais conforto todos os dias. E com um detalhe, não tem quebra-quebra. Não tem quebra-quebra. Pois eu tenho em casa, estou amando. Todo dia eu converso com a Alexa. É isso aí. Pois é, às vezes eu dou tilt, eu vou falar, ai, olha, Alexa, ela já, oi, o que você quer? Enfim, mas é muito interessante. E a Steel Pro? A Fala um Steel pouco Pro, da Steel pra Pro.
Não adianta nada fazer um projeto maravilhoso e depois não conseguir executar de uma forma que não vai dar para o trabalho, né? Com tantos perrengues que a gente já tem, a Steel Pro está aí para fazer os projetos complementares. Então, cálculo estrutural, projeto hidráulico e elétrico, compatibilizando todas as interações, batendo um papo. Desde a arquitetura, a gente já consegue entrar e fazer o melhor possível para não ter BO de obra. Nem me fala em BO, hein? Não, essas semanas, né, Carla? Vamos começar com as dores? Vamos começar. A Pois gente é. pediu no Instagram e esse episódio a gente falou, né, Carla? Somos nós, mas com a grande participação de todo mundo aí. Exatamente. Que está com a gente desde o primeiro. Por que a gente decidiu fazer só nós duas hoje? Exatamente por esse motivo, né? Muitas coisas que estão acontecendo, que eu confesso que, assim, eu posso falar porque eu já estou há muitos anos. Ô, fase complicada esses últimos 4 anos no segmento da construção civil, hein? Em todos os aspectos, né? Não tem, assim, uma pessoa envolvida no processo que você possa falar, não, esse se salva. Não tem. Tá muito difícil. E aí, conversando com a Pri, tudo, eu falei, Pri, eu acho que nós não vamos levar ninguém nesse episódio. Eu acho que a gente tem que falar, porque cada vez mais, né, a gente se conectando com os profissionais também do segmento, e a gente vê o quanto está complicado. E aí nós pedimos, né, fizemos uma pesquisa, e a Pri tem aí algumas perguntas, e ela mesma passou por muitos perrengues essa semana. Inclusive, ela precisa falar dos perrengues dela também, né? Mas eu até vou começar com o meu. Não um perrengue meu, mas uma situação que eu passei essa semana. Né? Um cliente entrou em contato por causa da neuroarquitetura. E foi, assim, uma coisa muito... foi um pouco até casual, não foi nada... Foi interessante a forma de abordagem, né? E aí eu fui visitá-lo e tudo mais... E a primeira coisa, quando eu cheguei, foi assim, olha, existia uma profissional já aqui trabalhando, mas não dá, porque ela não tem conhecimento, ela não sabe nada. Eu me senti extremamente inseguro em deixar a minha casa na mão dela. Né? E é uma casa antiga, é uma casa que, assim, a hora que você... primeiro, tem uma lâmpada que não apaga, já começa por aí. Sim. Mas como uma lâmpada que não apaga? Ela tem que apagar de algum jeito, né? Nem que seja no disjuntor, né? Mas ninguém sabe. Eu falei, a hora que ele falou, a lâmpada não apaga, eu falei, Então, eu falei, olha, o que tem atrás dessa parede, te prepara, porque vem muita coisa por aí, Com né? certeza. E aí você começa a falar coisas, né, técnicas, enfim, até pela toda a experiência que a gente... Quantas obras eu vivenciei, né? E aí você começa a ver isso, e você começa, olha, cuidado aqui, cuidado ali, não faça isso. Ah, eu quero mexer. Eu falei, você tem certeza que você quer mexer? Está dentro do seu budget? Sim, porque vai aparecer mais Vai coisas. aparecer, né? Você fala assim, nossa, mas você vai falar isso para um cliente? Tem que falar. Você tem que falar a verdade, porque senão, chega no fim da obra, pô, eu gastei mais do que devia. Já gasta-se naturalmente, porque a gente vive num país que não tem como planilhar, não tem como passar um valor que vai ser exatamente aquilo. Né? No mínimo, aí dá uma diferença de 30% em todos os orçamentos. Se não der mais, dependendo do que está acontecendo. Né? E se não vai omitir que obra não é fácil, que uma reforma não é fácil. E aí depois ainda vai ter que lidar com a frustração do cliente de não conseguir fazer o que ele imaginou. Pois é. Então, a gente falando a verdade já tem problema, você imagina omitindo situações, né? Mas, enfim, é interessante isso, mas eu quero que você conte os seus perrengues. Não, essas semanas de chuva, gente, para quem trabalha com drenagem, Carla, tá impossível. E aí a gente começa a pensar, né, de todos os lados, o quanto a gente profissional às vezes vai na onda do cliente e não deveria. Bonzinho, né? A gente quer ser bonzinho, né? A gente quer ser bonzinho, quer ajudar a pessoa. Quer ajudar a pessoa, verdade. E tudo que acontece, a pessoa constrói em cima do rio. A culpa é sua, que encheu o estacionamento. Né? A pessoa vai constrói tudo irregular, totalmente não pensado, depois chama o engenheiro para resolver coisas que já não tem solução.
né, depois que já está ali pronto, é muito difícil de conseguir soluções boas. Quer dizer, a pessoa compra um terreno perto de um rio, ou num brejo, ou em cima de um aterro, Exato. né? E quer que a obra não dê problema. Não dê problema. E não quer seguir. Aí vai comprar, por exemplo, de aterro, né? Vai fazer a fundação. Não quero fazer sondagem. Gente, a sondagem é o número 1 da obra. Com certeza. Como que você vai construir, fazer uma fundação, saber o que tem ali sem uma sondagem? Até porque eu acho que antes de comprar um terreno, deveria ser feita uma sondagem ou exigir uma sondagem. Com certeza. Deveria fazer parte. Deveria fazer parte. Não é verdade? Ou ainda fazer um estudo de viabilidade, né? Às vezes as pessoas compram um terreno sem ter o estudo prévio do que ela vai poder fazer. Depois tem uma surpresa ali, que tem um app gigante que não tá arborizada, geralmente, mas ela existe. Ou pode ter uma nascente, principalmente em empreendimentos grandes, né? Sim. De loteamento. Às vezes tem nascente que a pessoa vai perder lá um raio de 50 metros e ela vai impactar diretamente no fim. Então, acho que a conscientização tanto do empreendedor quanto as pessoas do mercado, né? Mesmo os nossos colegas de profissão, tem que se instruir cada vez mais. Pri, você não acha que as pessoas elas estão muito mais preocupadas hoje em levar vantagem do que ser pessoas que contribuam num processo? Sempre, sempre. Não é? O tempo todo, né? A gente vai vendo que está cada um assim olhando para o seu próprio ponto. Só quero fazer, entregar e resolver e ganhar meu dinheiro e a pessoa... boa, né? O próximo que fique com um problema. Basicamente, Sim. É nessa situação que já eu tenho fiz a minha visto. parte, né? Agora, já fiz a minha parte. E até em obra, né? Essa semana fui para uma obra de fazer visita técnica para a parte de instalações. Chega lá, a casa está sem infraestrutura nenhuma passada, nenhum conduíte, nada, porque o projeto demorou a ser contratado, não deu tempo, o cliente esperou fazer a fase cinza inteira para depois contratar os complementares. Então, se perde esse timer, o cara da obra ele não quer saber, ele vai adiantar, Claro. ele vai seguir, ele vai entregar o dele. Porém, agora vai ser uma ruptura geral. E a gente não pode sair rompendo estrutura. E essa obra, por exemplo, por que não foi contratado os projetos? A orientação do profissional? Orientação do profissional, muito provável, né? Ou também o proprietário acha que pode ir deixando para depois, tira o profissional da obra. Também a conscientização do proprietário é muito importante nisso, que o profissional que fez a aprovação é o responsável técnico, ele tem que estar na obra, né? Porque eles contratam a equipe. Só que também ele tem que pagar por esse... Claro. Porque eles não querem pagar, hein? Não querem pagar. Cá entre nós. É complicadíssimo E aí isso. já entra até uma questão que me mandaram lá no Instagram, que é exatamente isso, de uma dor profissional que a gente tem, que o pessoal pede as coisas achando que é grátis. E até eu vi uma vez um curso muito bacana sobre empreendedorismo, que é uma frase que me marcou. Não me peça para fazer de graça o que eu faço para viver. Então, eu vivo disso, eu preciso receber por isso. Então, o profissional não pode ter vergonha de cobrar, né? Quanto tempo para eu fazer uma visita técnica, por exemplo, no Xambala, que é o meu escritório no Jardim do Lago. Para chegar no Xambala são 40 minutos. Para eu fazer a visita e voltar, eu perdi no mínimo 3 horas. Então, o meu custo é alto disso também. A minha hora eu poderia estar fazendo projetos. Então, não é só uma visitinha. E eu acho que o profissional tem que saber o valor dele, né? Isso realmente é algo que é a nível nacional. Sim. Né? Todo profissional, se a gente colocar aqui, todos vão reclamar a mesma coisa. Exato. Né? Ou melhor, a maioria. E é uma porcentagem muito alta. Olha, Pri, eu acho que isso, assim, tem muitas coisas envolvidas no processo. Né? Desde cultura, educação, porque, queira ou não, a gente tem esse problema, esse delay de educação e de cultura é muito grande. Muito.
eu acho que o posicionamento e também uma coisa que se chama medo. Por muitas vezes, você se deixa levar por uma situação porque você tem medo de perder o cliente. Exato. Só que você ganha um grande problema nesse momento para você como profissional. E que isso pode trazer um prejuízo imenso. Sim. Né? Mas eu vejo assim, uma vez uma cliente virou para mim e falou assim: Carla, o brasileiro ele é muito infantil, né? Porque quando você fala com um europeu, você está lá na Europa, tal, não é assim, né? No entanto, que eles são rígidos, é assim ou não é. E se você demora para resolver, os caras já muda, já é outra vibe, já está em outro negócio. Não tem essa coisa de né, de mimimi, de esperar. Não, ou é ou não é, né? Então, assim, e você percebe, porque assim, eles passaram por guerra, por fome, por tantos problemas, né? E queira ou não, por mais problemas que a gente passa, e todos que a gente está passando, parece que todo mundo acha uma solução e está todo mundo feliz, né? Então, eu acho que realmente é a forma de que o valor que você dá para a sua profissão. Exato. E o medo de ser rejeitado, né, no mercado, com aquele cliente, enfim. Isso é complicado, porque eu acho que tudo começa com terapia. Eu acho que é a primeira coisa que tem que fazer, viu? Terapia, com né? certeza. Porque realmente o medo ele é cruel, né? Sim. E as pessoas têm que se posicionar, o profissional tem que se posicionar. Tem. Só que para se posicionar, Pri, eu acho que para você valorizar ou colocar o seu preço, porque assim eu tenho acompanhado as redes sociais, até antes da gente ir em outras perguntas, e eu começo a ver assim cursos milagrosos. Exato. Né? Cada dia um novo. Cada dia um novo. Antes a gente via muito isso no segmento do emagrecimento, da celulite, enfim, da estética. E hoje a gente está vendo isso no segmento da construção, principalmente da arquitetura. Sim. É algo surreal. Você quer bombar, ter um cliente, você tem que ter o melhor briefing. Você tem que ter um planejamento. A vida é gestão, Sim. A vida é briefing. Isso não é nenhum segredo. Isso faz parte do processo do ser humano. Sim. Você tem que saber. Será que você não consegue fazer uma gestão das suas contas pessoais? Se você não sabe fazer gestão de um escritório, você não sabe fazer gestão das suas contas pessoais. Né? Então, assim, vai de qualquer jeito. Não. Então, são coisas básicas que fazem parte, que não é a solução do problema. Faz parte de um contexto. Sim. Eu acho que... E as pessoas começam, né, os profissionais começam a comprar. E até estava conversando hoje com uma pessoa que até faz cursos. E eu não sabia. E começamos a conversar, tudo. Eu falei, então a gente coloca uma frasezinha. A gente fatura e compra aquilo lá. E aquilo não serve para nada. Exato. Então, assim, virou moda, virou desespero, que se você mudar a sua forma... forma de cobrar projeto. Tá tudo errado. Você não sabe cobrar projeto? Peraí. Você tem que cobrar de acordo com aquilo que você acha que vale para você. Exato. Não é verdade? Exato. Você quer vender o quê? Você quer vender imagem? Você cobra por imagem. Você quer vender um projeto com aprovação? Você cobra um projeto com aprovação. Se o teu know-how como profissional são projetos técnicos, tem um valor. Sim. Se você é uma pessoa que vende todos os projetos e administra uma obra, é outro valor, é outro conhecimento. Exato. Então, não tem assim, você cobra errado. Você cobra dentro do seu conhecimento. Se você tem pouco conhecimento, você não quer cobrar o mesmo valor que uma pessoa que anos estudando, buscando, fazendo, acontecendo, porque você não tem a mesma habilidade, você não tem a mesma experiência. E não é vergonha reconhecer isso, Claro né? que Isso não. que é o ponto também. É verdade. Né? Entender a limitação e buscar. Até semana passada a gente teve o papo, né, com o pessoal da construtora sobre um pouco Então. disso, né? O arquiteto reconheceu
que estava fora da capacidade dele. Você viu que legal? Foi muito bacana. E você viu que ele falou, se for para tocar sozinho, eu não vou pegar esse projeto? Exato. Isso é arquiteto. Exato, né? É montar a equipe. Eu acho que, felizmente, o caminho está indo para essa especialização cada dia melhor. E a pessoa focando, ela vai ter sucesso. Mas ela tem que se especializar em alguma coisa, se dedicar àquilo e criar o valor dela naquele momento. E eu acho assim, sabe? Eu acho que quando você vê alguém... a semana passada eu conheci um arquiteto lá de Mogi, o Fred, e ele me chamou uma atenção numa frase que ele disse: puta, Carla, arquiteto que é arquiteto nasce arquiteto. Né? Então, também tem isso, sabe? Tem. Será que você está no mercado? Né? Quando eu falo arquiteto, eu estou falando por mim, mas engenharia também, designer também, eu acho que qualquer profissional, né? Eu acho que você nasce com essa habilidade, com esse dom, porque dom para mim é habilidade, tá? Então, se você está fazendo indo para uma profissão, ou porque a faculdade é mais acessível, ou porque você acha que é uma profissão que tem aí um certo glamour, ou porque você gosta de decorar uma casa, eu vou ser eu gosto de decorar a casa, eu vou ser arquiteto. Peraí, decorar uma casa não tem nada a ver com, né, a profundidade de estudar arquitetura. É bem diferente, ou né? eu gosto de desenhar, né? Ou eu gosto de desenhar. Então, primeiro, vai entender o que, de fato, a sua identificação e qual é a sua habilidade. A gente escuta sempre falar, não, tem 50, mas só 2 que desponta, que vai para o mercado, que ou abre o escritório ou que segue a profissão. Então, poxa, olha esses 48 aí. O que fez com o dinheiro, o tempo, né? Porque tempo é precioso hoje. Muito precioso. Né? Mais do que nunca hoje o tempo, e você sabe que isso não é só porque a gente está numa vida corrida, é porque realmente o tempo está mudando, né? A rotação da Terra está mudando, né? Em tudo. Exatamente. Mas só para finalizar esse assunto, eu acho que tudo que a gente vê muito aí em excesso no mercado, essa venda, né? A gente tem que tomar cuidado, viu? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Cada dia mais, até com o que vende, com o que fala, como se mostra. E é isso aí. Criar identidade. Primeiro ponto, acho que da nossa conversa é isso aí. É verdade. Mas me fala um pouco, né, mais dos seus perrengues. Ai, quais? Né? Até o pessoal adorou meu Rios, né, gente? Todo mundo comentando lá. Pois é. Você até viu? Eu comentei, lógico. Do meu rio? Né? A vida fluindo como um rio, aquela turbulência, tipo um raft. Né? Então, as pessoas me contam um pouco, que eu acho que é bacana, porque isso vem de encontro também para nós arquitetos. Quando você falou, né, do terreno, a gente estava falando sobre isso, do terreno perto do rio, de um terreno que está num brejo, e hoje com a quantidade de chuva. Sim. Né, se você constrói, principalmente num lugar, primeiro, vamos falar de telhado, eu queria que você falasse de telhado, né, de condutores de água de chuva, que hoje todo mundo embute em alvenaria. Sim. E também não é mais aparente, né? Vai lá para uma cisterna. Exato. E ninguém também faz manutenção de telhado, né? Não faz manutenção de calhas. Eu estava contando para a Carla, vindo para cá, os perrengues de uma engenheira hidrossanitarista nessa época, né? Então, começa a previsão do tempo, eu já começo a chorar junto, porque é quando vai acontecer tudo. Felizmente, quando sai um projeto do escritório, ele é dimensionado para que não aconteça nada, desde que tenha manutenção. A manutenção é o ponto número 1 de tudo do pós-obra, né? Então, você pode fazer o melhor sistema de todos. Se não tiver executado de acordo, se não tiver com a manutenção, o proprietário mora lá num sítio, tem árvores no entorno todo e nunca limpou a calha, né? Como? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai transbordar. Vai transbordar. Né? Outro problema grande que a gente vê também no escritório são casas em metálicas. Então, a estrutura metálica ela é uma dilatação, a alvenaria é outra. Sim. Laje impermeabilizada nessa época
vai dar problema. Então, se os condutores, a caída da laje não estiver certa, com o tempo, a dilatação entre estrutura metálica e alvenaria vai acontecer. Com certeza. Vai fissurar e vai passar água. Então, a água, eu costumo falar que ela é a maior bênção e o maior problema. Né? Então, tudo começa com drenagem. Então, eu sempre pego no ponto que é assim, até tive uma discussão sobre a APA, né, da Cantareira, em Atibaia, e estava lá no relatório da APA que era obrigatório o pavimento permeável e sugestão de projeto de drenagem. Completamente contrário. Pavimento permeável, ele é 8% permeável, bloquete. A gente precisa de um sistema de drenagem eficiente em qualquer situação. Mas ninguém dá atenção para isso. Ninguém dá atenção para isso. Ninguém dá. Uma vez eu pedi para... Eu estava numa obra, isso é uma obra de 3 anos atrás, eu falei, gente, vamos pôr um ralo maior. Sim. Não, você é exagerada, tem que pôr nada. Falei, olha, não, aqui é coberto. Falei, olha, eu acho melhor a gente fazer por excesso. Não pode deixar. Falei, então você vai garantir. Vamos assinar que você está concordando com isso? O que aconteceu? Deu B.O. Deu B.O. Com certeza, né? Até um tempinho atrás eu fui chamada numa casa, já em processo judicial, porque aí faz a parte de perícia, né? Então, eles buscam especialistas, a casa de estrutura metálica, começa a chover, subi lá na laje, o condutor. Primeira coisa, né? É uma das coisas que eu vou começar uma trend semana que vem, aí eu quero todo mundo participando, hein? Que todo mundo ama, mas a gente odeia. O quê? Né? Viga invertida. Viga Viga invertida. Todo mundo ama. É assim, eu quero a laje lisa, perfeita por baixo. Chega em cima, são piscinas. São piscinas. E se não tem a parte de captação de água, vai inundar. Vai descer água pelo lustre, vai acontecer tudo isso. Né? E não foi pensado. Então, o que acontece? A arquitetura... É o que você comenta muito dos egos, né? Então, cada um só faz o seu pensando no próprio. Então, chegou a arquitetura maravilhosa, linda, tudo aquela laje nivelada por baixo, cimento queimado, fininho, tudo aparente. Maravilhoso. Aqueles vãos imensos, né? Isso, maravilhoso. Vai o calculista, põe a casa em pé. Todas as vigas invertidas e tal. Ninguém lembrou da parte hidráulica, ninguém lembrou da parte elétrica. Como que eu vou fazer a captação sem um forro nessa parte? E aí entra a outra coisa que você falou, tudo embutido. Desde 2014, né, tem aquela norma do desempenho e tal, não se pode embutir em alvenaria. Extremíssimos casos raros a gente vai embutir. Sempre trabalhar com shaft. Ninguém pensa os shafts. Aí o cliente vai pensar assim, vai descer um canto na minha sala? Não, gente, não é isso que a gente quer. Né? É pensar juntos os caminhamentos que vão acontecer para que não tenha essa interferência. Né? E acho que isso mais é a arquitetura de ecos, né? E a gente trabalhar cada um na sua especialidade em conjunto. E exatamente, né? Eu cheguei a um momento da minha vida que é a frase que um dia eu viria e falei assim, puta, eu não quero mais essa arquitetura de egos. Sim. Eu acredito na arquitetura de ecos, né? E cansa os egos. Sim. E o duro que o ego, ele é burro. Mas ele não é inteligente. Além de tudo, ele é burro. Né? Porque se você compartilhar daquilo que... Não é porque você não sabe, porque você não tem o seu valor. Sim. Meu Deus, quantas vezes na minha vida profissional eu falava, poxa, vou saber, vou estudar, vou ver, não é a minha habilidade. Exato. Ou não passei por essa situação, sabe? Você ter essa humildade de se posicionar. Agora não, tem pessoas que você conversa e fala, não, eu sei. Eu falo, não sabe nada. Sabe? Assim, e você fica e você fala, puta, que pessoa... Não, eu falo assim, coitada, vai se dar mal na vida ainda, entendeu? E aí, pega o ponto, assim, ninguém precisa saber tudo.
Não é esse o não ponto. tem como saber tudo. Não tem como saber tudo, nada é perfeito, não existe perfeição. Não existe. Né? Se nós não somos perfeitos, como que nós vamos desenvolver coisas perfeitas? Exato. Até porque o comportamento não é perfeito. Exato. Né? É mais criar essa relação de confiança, né? É lógico, eu acho que você tem que ir junto, olha, vamos fazer isso, olha, eu não sei, é melhor contratar um profissional. Sim. Ah, não quer, não pode? Então, vamos então deixar claro que você pode passar por isso. Sim. Agora, as pessoas às vezes querem ter coisas que não têm condições de ter. Exato. Não é? E aí dá esses BOs, aí tem um profissional por trás que com também... medo, né, de não ter o cliente, aceita. E aí vem os perrengues, né? Isso aconteceu hoje também num projeto novo no escritório, de ter que sentar com o cliente e falar. Ele veio um cliente experiente, cheio de vícios. Isso também é muito ruim. Então, hoje, com esse nosso trabalho, a gente tentando fazer a modificação de mercado, né, vai vivenciando muitas situações, a gente vai pegando experiências e tentando fazer esses ajustes e entregar sempre a melhor forma. Chega um cliente já cheio de vícios. Eu tenho que desmistificar tudo isso que ele viveu. Nem tudo está errado. Né? Cada um tem a sua experiência. Talvez aquilo lá foi excelente para outra obra. Sim. Então, nesta obra não faz mais sentido. Né? Então, são outras técnicas que a gente vai ter que usar e tal. E o cliente não aceitar. E eu ter que chegar para ele numa situação e falar, olha, nós não trabalhamos dessa forma. Hoje você está com um contrato assinado, porém eu não comecei. Se você quiser seguir do jeito correto, nós estamos com você. Nós vamos até o fim. Né? Quando a gente pega um projeto é para ir junto de verdade. Sim. Porém, não é assim que funciona. Né? Então, não tem como entrar na onda de cliente. E outra, né? Indo junto, um cliente consciente, Sim. que realmente, né, entende do processo. Sim. Porque é muito simples, é só você fazer as inversões. Se coloca na posição da outra pessoa. Né? Eu acho que é bacana, Exato. Antes de tomar qualquer atitude na Sim. vida, se coloca no lugar do outro, né? O cliente, por muitas vezes, não sabe. E vou mais além. A cada obra, a gente aprende coisas novas. É uma pós-graduação em cada obra. Toda sempre. obra. Toda obra é uma Qualquer que seja o tamanho. Sim. Né? É uma nova experiência, um novo aprendizado, porque a obra é diferente, Sim. o cliente é diferente, o momento é diferente, Exato. Os problemas que estão acontecendo, né? Tanto, de repente, com esse cliente e até com a gente, né? O profissional. Né? Quantas coisas hoje acontecem Exato. de um dia para, né? Da noite para o dia, Sim. Não é verdade? E não é nem uma questão de arrogância e prepotência. Claro que não. É a questão de saber o que vai acontecer, já ter a experiência do futuro. E, assim, eu tenho a humildade em muitas situações de aprender Sim. com a pessoa. Falar, nossa, que bacana, você viveu isso. Então, mas nessa situação não é a melhor solução. Né? E outra, né? Se for, eu reconheço também. E outra, né? Se o cliente viveu, me explica. Exato. Qual foi a sua experiência? Qual foi a sua dor? Por que não deu certo? Sim. Né? Porque também, Pri, a culpa nem sempre é do profissional, não, né? Nem e nem sempre é do cliente. Não, sempre é dividido. Eu falo que, como toda relação, cada um fala o melhor do seu lado, né? Tira sempre a sardinha para o seu lado. Com Nunca vai dizer, né, que eu sou errado. Olha aí o ego. Exato. Né? E aí acaba para quê? Né? Sim. Eu acho que isso não te leva a nada como ser humano. Né? Vai chegar um momento da sua vida você fala, puta vida, né? O que eu fiz da minha vida? Então, tudo isso é um processo, são situações que acontecem no dia a dia da gente, né? E aí, agora voltando lá para a galerinha, né? Que mandaram lá para a gente, vamos procurar. Foram várias, hein, Carla? Foram, aqui né? O pessoal falando, principalmente disso que a gente comentou, né? Dos projetos serem pensados só naquela fase. Então, parte de infraestrutura aparente, às vezes a pessoa não quer uma coisa numa hora, depois ela muda completamente. Ou ela não tem a noção do custo que aquilo vai ser real, depois ela tem que modificar totalmente o projeto. Que o pessoal vende a ideia sem pensar
com o cliente sobre a obra, né? Sobre o valor real. Então, vender a ideia ou comprar, que é isso que a gente falou. Entrar no que o cliente quer só sem saber as condições reais dele. Mas o cliente, é difícil a pessoa que vai falar o que realmente... A verdade, né? Na verdade, isso não é o cliente. É o que ela acha. Isso é o ser humano, que ela entendeu? acha que quer e nem sempre Exatamente. Né? A gente fala aqui um pouquinho sobre... até a arquiteta mandou para mim, assim... O cliente achar que é pastelaria, né? Eu já fiz isso. Gente, esse é um ponto difícil. Eu contei aqui que eu já falei para um cliente que não, a obra não era pastelaria. Não é isso. Gente, eu me dei mal, tá? Mas eu não aguentava, viu, Prê? Não dava. Tem coisas que no momento tem a gente como. desce do salto, viu? Aí a outra dor, essa eu sinto diariamente, tá? Quero fazer a minha... Qual? Sim. Tá? Realmente, o que acontece muito hoje? Todo mundo tem um dia, assim, a vida está muito mais difícil, por N motivos. Isso aqui, né? Distrações o tempo. Não é não. As respostas, Sim. Se você perder o time, já tem outra pessoa fazendo. Então, essa está conectado. Se você ficar esperando o tempo que você achar que deve fazer, pode ser tarde demais. Sim, isso é verdade. Isso adoece, Sim. Gera ansiedade, gera estresse, gera burnout, enfim, essas doenças que estão acontecendo, né, que são as doenças psicológicas, enfim, tudo que a gente está vivenciando. Eu tenho passado por algumas situações, tá? Que eu sou a cliente. Só que, assim, durante o meu dia, porque, assim, eu já passei, não sei se eu comentei em algum episódio, mas eu já passei por 3 momentos. A Carla arquiteta, né? Que sempre tocou obras, que depois resolveu não querer mais tocar obras, administrar, enfim, gerenciar, e que queria fazer algo em pró, né, todo o conhecimento, compartilhar essa situação, que eu me conecto a um clube de pontuação, né, que a minha vontade sempre foi compartilhar as minhas experiências, e também eu acho que quando a gente compartilha, a gente aprende o tempo todo. Eu enxerguei que essa Carla, eu me identificava muito com essa Carla, e hoje eu me tornei uma empresária. Sim. E quando eu me torno essa empresária, eu preciso de pessoas que trabalhem para mim, em outros segmentos. Sim. Só que eu não consigo cuidar disso no meu horário de trabalho, porque é tantos problemas que geram dentro de uma empresa. Para você montar uma empresa nesse país, para você contratar pessoas, para você treinar pessoas, para você falar para aquele time, né? Se conscientizar do processo, né? É tanto trabalho. E lidar com o fornecedor. Às vezes, não é a empresa que está ali que vende que é a culpada. Está na indústria. Sim. Você é mais um na indústria. E está cada vez pior. Gente, se eu ficar aqui, um podcast não é o suficiente. Não é suficiente. Tá? Você hoje, só para você ter uma ideia, antigamente existia um representante de uma empresa. Hoje é um chat. Com robô. Com robô. Pessoa. E outra, você fica na fila. Como que... Então, quer dizer, se você pegar isso e transferir isso para o seu cliente, o cliente, eu vou ser um chat para o cliente também. Exato. Olha que coisa louca, não é? Bom, enfim, e o que eu acabo fazendo? Eu vou responder as coisas depois do meu horário. Às vezes, eu acordo de madrugada. Então, o que eu... Né, falei, peraí, não é porque eu estou respondendo agora que eu quero que todo mundo olhe, mas assim, eu quero que vocês entendam que é o momento que eu estou tendo. Porque o meu negócio está me consumindo muito. E eu preciso, até porque, se eu não cuidar do meu negócio, como que eu vou pagar por esse projeto? Sim. De algum lugar tem que vir o dinheiro.
Não é verdade? Sim, agora você manda, mas não espera a resposta naquele horário. Não, porque né? eu tenho um entendimento que é no horário comercial. Sim, é. Ok? Agora, uma situação que acontece é a pessoa começar a ligar, né? Eu teve até uma engenheira amiga minha, o marido dela gerencia a obra, ela cuida da parte de projetos. O cliente ligou para ele 4 horas da manhã, Não, é loucura, porque né? iria chover às 6 horas da manhã, Não, isso já querendo aconteceu. que fosse Aham. cobrir material, Ué, né? aham. Então, assim, tem situações e situações. Pois é. Não, E tem. Aí já é uma pessoa inconveniente. Com exato, né? certeza. Então, assim, de responder de madrugada também, gente. Às vezes eu acordo, anoto tudo e depois no outro dia sai disparando, né? E é o time, tá cada dia mais corrido. Eu acho que isso tem que alinhar bem, porque eu Sim. concordo que a nossa profissão é onde se trabalha muito no fim de semana. Sim, E isso desgasta uma família. exato. Outra coisa, desgasta a gente também, porque a gente começa uma semana como se não tivesse tido fim de semana e a gente não fica produtivo. Sim, Então, a gente precisa, todo ser Verdade. humano tem que descansar. Todo ser humano não pode trabalhar mais do que 12 horas. Tem que ter o descanso, tem que ter, porque ele realmente, gente, não adianta. É isso aqui, ó. Não funciona. Não adianta você querer trabalhar depois e ficar até tarde da noite, porque você não se torna mais uma pessoa produtiva. exato. Você acaba gastando, né, o seu tempo, a sua vida. Só uma coisinha. Estão falando aqui no chat que tá sem vídeo, só tá áudio. Já voltou? Derrubou. Ah, Tá. tá. Tá tudo certo já, então. O pessoal comentando aqui no chat. Não, isso aí. Voltou? Voltou. Tá tudo certo, né? Acho que sim. Tá. Tá, né? Ah, então tá bom. Vamos lá. Então vamos lá. E aí, depois disso tudo, né, o pessoal também falando da dor do empreendedor. Então, as pessoas vão sair da faculdade, algumas vão trabalhar em empresas, outras vão abrir o próprio escritório. E esquece que não adianta ser só uma coisa, né? Tem que ser uma misturinha. E aí vai ser a eu-empresa, né? A eu-presa, porque é tudo você. Eu-presa. Exato. É tudo a pessoa. E aí tem o que você falou, da gestão financeira, Sim. a parte de orçamentos, o atendimento. E tudo isso vai compor o seu negócio, né? Não adianta você achar que você sendo muito bom como uma coisa só vai ser um sucesso. Então, também, uma dor é buscar a qualificação de todos esses outros lados ou se cercar de pessoas que vão te atender bem nisso, que também é um custo alto para quem está começando Na um verdade, negócio. eu acho que aí é exatamente o trabalho colaborativo. Sim, Né? Porque você também se dedicar... Aquele que quer fazer tudo não faz nada. exato. Né? Isso é uma coisa, é um ditado muito antigo. E não tem jeito. Você quer comer e assoviar ao mesmo tempo, né? Tem alguma coisa nesse sentido. Não dá, não tem. Não Você tem não faz como. nada bem feito. Isso esquece, né? E aí, outra dor aqui do empreendedor é achar pessoas comprometidas para trabalhar. Isso é o grande problema, não é só na arquitetura. Em todos. É em todo quanto é lugar. Muito sabe? difícil. Como tá difícil. Você sabe que até esses dias uma pessoa falou assim, Carla, por que em Atibaia tudo é lento? Falei, você não é a primeira pessoa que reclama, né? Mas eu acho que é porque aqui o pessoal está acostumado, né? Fazer um pouco de... Eu acho que talvez a vida de São Paulo seja muito dinâmica. Muito rápida. Né? Mas eu concordo também que voltamos ao time. A gente tem que mudar, porque se a gente deixar o tempo passar, minha amiga, já tem outro ali que já resolveu o problema, entendeu? Então, eu acho que as pessoas comprometidas, elas estão em extinção. Eu acho que cada vez mais a gente vai... Eu acho que é também porque está mudando um pouco a forma, os valores. Com certeza. É uma somatória, mas tá muito difícil. A nova geração, até o Kenzie, que estava aqui com a gente semana passada, acabou de mandar. Achar gente para trabalhar, ainda mais da nova geração, tá muito ruim, que eles estão sofrendo muito.
Muito mesmo, né? O pessoal, os mais jovens já saem assim com aquela imaginação dos cursos que a galera vende na internet. Sim. Ganhe de 10 a 100 mil reais por mês com projetos. Então, ele sai da faculdade com aquela expectativa. Na verdade, é o que eles têm, né? Exato. É. E aí, já sai com a expectativa de um salário altíssimo, sem saber nada. Ai, coitado. Mal sabe. Exato. E não tem o comprometimento de aprendizado. É. E aí ele entra no escritório, eu sofro muito disso também. Entra, tem o treinamento, conhece todo o sistema de trabalho. 2 meses, 3 meses, ele acha que ele está preparado. Sai para montar a empresa. Né? Então, não me preocupa, não serão concorrentes. Porque não vai nem ser semelhante no mercado. Mas você perde tempo, a empresa perde tempo, não consegue essas pessoas. Aí é um desgaste de todos os lados, né? Tá muito difícil, sabe? Porque, assim, é aquilo que eu falei, os valores estão mudando. Sim. A tecnologia, realmente, ela está proporcionando novas profissões, tá? Eu vou ser muito sincera, eu sempre, de uns anos para cá, eu falei, caramba, muita coisa na arquitetura vai mudar. Eu acho que até a forma de você, hoje, ter a casa vai mudar muito. Sim. Primeiro que antes a gente, né, a minha geração dava valor à casa. Hoje não, né? O valor de fazer uma casa é muito alto. Então, para que eu vou me preocupar com uma casa? Exato. Né? Então, eu acho que, assim, as experiências, os desejos hoje são outros. Então, aí fica difícil, porque como que você vai para um mercado se, na verdade, o seu objetivo é outro? Não é a técnica, não é, sabe, a produtividade. Sim. É a tecnologia, é o digital. Então, eu acho que muita coisa vai ter que se desconstruir e construir de alguma forma. Exato. Eu acho que talvez vão surgir muitas empresas no segmento, construtoras com know-how, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os arquitetos trabalham em grandes construtoras. Só os grandes arquitetos renomados que têm os seus escritórios. Né? Mas a maioria, quando vai para o mercado de trabalho, vai para uma construtora. Né? Então, eu acho que isso... Não sei, gente. Gostaria até da opinião de vocês. Mas quando eu fui para o Vale, para São Francisco, lá para a Califórnia, eu presenciei algumas coisas que realmente... Eu falei, opa, né? Não vai demorar muito para isso acontecer no Brasil. Então, eu acho que, infelizmente, mudou-se o valor do mercado, entendeu? Sim. E aí é um pouquinho do que você tinha falado antes, né? Que o pessoal, quando é arquiteto, ele é arquiteto por essência. Quando é engenheiro, é por essência. É por essência. E não só por dinheiro, né? Quando você faz bem alguma coisa pela essência, o dinheiro vem na consequência. Então, e hoje o ser humano, ele é digital. Exato. Totalmente digital. Totalmente. Não tem mais não existe mais o analógico, entendeu? Exato. Então, você vai ter que se virar e buscar especializações no digital. Ou, então, você trabalhar... Eu vejo dois caminhos. Ou você fica 100% digital, ou você fica 100% humano. Sim. Né? Lidar com os perrengues do ser humano, enfim, cuidar mais dessa essência do ser humano. Porque vai ser tudo digital. É isso aí. Né? Aí a Lê também mandou para a gente sobre perrengues com fornecedor. Falta de comprometimento com prazos também é muito complicado. Até é uma somatória, né? É o que eu falei para você. Hoje, como empresária no segmento, você não imagina como é difícil você ter uma resposta de uma indústria. Sim. Tá? Muita coisa está acontecendo. Muita gente sendo mandada embora das indústrias, muitas falindo. O mercado está bem complicado. Sim. Então, por muitas vezes, você não tem uma resposta imediata.
Agora, é obviamente que a gente tem que dar uma atenção no sentido, olha, está acontecendo isso, Sim. não deixar o profissional, a Deus dará. Exato. Né? Ele tem que, porque por muitas vezes eu passei isso, e por muitas vezes o cliente está achando que você não está sabendo administrar a obra dele. Então, alguma resposta, mesmo que ela seja uma devolutiva extremamente negativa, vai acontecer. E outra, né, que nem aconteceu uma situação, eu fiz com o fornecedor porque você indicou e você disse que era bom. Até hoje foi bom. A partir de agora eu não sei se ele continua bom, sabe? Se ele vai estar lá. Não dá mais para você, porque não tem como, né? É muito difícil. Assumir como verdade única. Não dá. No entanto, que eu também não sei como isso vai ficar, porque existe essa corresponsabilidade, não existe, como fazer, porque senão daqui a pouco ninguém indica mais ninguém. Exato. Porque você não sabe. Hoje está tudo bem, mas amanhã... Hoje você pode, né, dormir com dinheiro e amanhã você pode acordar sem nada. Sim. Então, a gente não sabe. Exato. Né? Então, Letícia, é difícil, está difícil. Está difícil um pouco esse mercado. Entendeu? Isso aí, das perguntinhas que mandaram aqui, né, desses pontos, eram esses. Mas, assim, se a gente for ficar falando, já deu 1 hora. Já? Acredita nisso? 1 hora, gente. E a gente só pincelou tudo que a gente vive em dias aí, né, da profissão. E na não verdade, não deu para falar nada. Não deu para falar nada. E não é coisas, assim, que não vão se repetir. A gente sabe que vão se repetir todos os dias. O que a gente busca é como melhorar um pouquinho isso. A vida é uma construção. A Sim. vida é uma grande obra. Então, não adianta. A obra sempre vai existir. Né? Ela, em qualquer lugar que você esteja e fazendo o que for, eu acho, vai uma dica, eu acho que em toda obra, em toda construção que a gente faça, eu acho que a gente tem que ter resiliência hoje, eu acho que a gente tem que se preocupar com a qualidade de vida. Sim. Né? Porque a sua obra vai depender de como você vai se comportar perante a ela. Né? Então, assim, se você quer sua vida complicada, haja complicadamente. Se você quer uma vida mais leve, seja leve, né? Em todo o processo, em tudo que acontece no seu entorno. Né? Então, vai aí uma dica. Viva com mais qualidade. Né? O agora. Eu acho que é o que a gente está precisando. Exato. Né? E até uma questão de outras coisas, né? De equilíbrio da sua vida pessoal também. Acho que buscando o nosso equilíbrio pessoal, né? Aprender a descansar, como você falou anterior. Precisa. Porque o profissional cansado, tudo vai acontecer, porque a gente vai desgastando todos os dias. Cada coisa desgasta um pouquinho. Chega na sexta-feira, você está morto e fala assim, não aguenta, é o que você falou, trabalha sábado e domingo para dar conta das coisas, e aí segunda-feira já chega cansado de novo. Então, aprender a descansar, eu acho que deixa isso mais leve também, né? Eu acho que tem, né? A gente tem que realmente buscar o que a gente gosta de fazer. Eu acho que a vida saudável, né, tem que existir, porque também se você consome muitas coisas que te faz mal, você não vai acordar bem no dia seguinte e você não vai ser produtivo, né? Você já começa a ir estragando tudo. Então, eu acho que a gente tem que ter mais carinho pela gente mesma. Enfim, tem que se amar, né? Mas não é um amor egóico. É um amor de respeitar o nosso eu, né? E eu acredito que quando a gente respeita o nosso eu, a gente respeita quem está ao nosso redor. Exato. Eu acho que a vida está ficando um pouco cruel nesse sentido. Passar essa serenidade, entender, né? É difícil. Tudo é muito um tratamento, né? É um processo. É um processo de construção. Mas é muito difícil, Pri. Eu diria, um amigo meu uma vez falou assim para mim, Carla, eu com 50 anos, eu falo o que eu quero.
Eu não falo mais o que o outro quer escutar. Sim. Eu estou no direito de falar o que eu quero. E eu acho que é isso. É você falar o que eu quero é se posicionar. Isso me faz bem ou isso não me faz bem, sabe? Então, eu acho que a gente tem que, hoje, cada vez mais, ter essa consciência, quebrar os nossos paradigmas, os nossos padrões, Sim. né? E se conectar melhor com as pessoas, com o mundo, e nunca se esqueça de sempre se colocar no lugar do outro. Exato. Porque, às vezes, a gente julga o tempo todo, Sim. né? O achismo, ele está muito presente no nosso cotidiano. Eu acho que a gente tem que parar de achar. Cuidar mais das nossas coisas e respeitar o outro. Exato. Né? Eu acho que talvez melhoraria um pouquinho, sabe? Isso aí. É um processo. Estamos no processo. Estamos aqui tentando passar as experiências para as pessoas enxergarem, às vezes, de um outro ângulo, né? Que é muito importante. Às vezes, a gente, naquela situação, não consegue enxergar de fora. E outra pessoa falando, a gente tem essa luz, fala, nossa, realmente, eu vou tirar uma semana de férias, é importante para mim? Como que eu vou fazer isso acontecer? Né? Como que eu vou fazer o meu cliente me enxergar melhor? Então, acho que isso é a nossa ideia aqui, né? Bater esses papos, passar todos os perrengues que a gente passa e pegar um pouquinho da história de cada um que está aí com a gente. E vamos devagar, né? Regando a sementinha. Porque cada um tem a sua história. Com certeza. Cada um tem a sua dor. Sim. Né? Cada um tem o seu trauma. E eu acho que a gente tem que... a nossa profissão, ela envolve muito nesse... Né? A gente acaba se envolvendo muito na vida dessas pessoas. Né? Então, a gente tem que ter algumas cautelas. E ela é tão fundamental, isso eu sempre falo, né? E eu acho que eu nunca vou deixar de falar. O quanto ser arquiteto, ser engenheiro, ser um designer, o quanto isso é importante, né? Você ser, de fato. Né? E não ter, mas sim ser essa pessoa. E porque eu acho que realmente nós somos profissionais transformadores. Exato. Né? E eu fico muito triste quando eu deparo nas situações egóicas, muito. Profissionais que não se aproximam, que, né, vivem no mundo deles, que acham que eles são, né, os the best. Gente, nós somos todos iguais, desde daquele cara que está lá em cima até aquele servente que está lá na obra. Porque se não é aquele servente que está lá, não aquele sai cara que a estava lá em obra. cima, Exato. naquele lugar que ele está, é devido àquelas pessoas que estavam lá trabalhando. Exato. Né? Então, eu acho que todo mundo é igual, né? Sim. Então, a gente tem que ter esse respeito. Isso Tem algumas mesmo. perguntinhas aqui. Precisamos, como profissionais, ser mais amigos. A Patrícia está falando. Sim, eu também acho. Compartilhar experiências. É verdade, Patrícia. Isso é uma coisa que eu e a Priscila, a gente estava falando até na nossa vinda para cá hoje, que as pessoas elas se preocupam muito mais em não chegar, se aproximar e compartilhar. É o ego de novo, sabe? Eu acho que essa forma de pensar tem que mudar, porque o mundo é colaborativo, não dá mais. Mas também, né, se essas pessoas não querem compartilhar, também temos que respeitar o mundo delas, né? Exato, cada um no seu momento. Cada um no seu quadrado, né, Pri? E quem quer que, né, essa colaboração, vem aqui, vem com a gente, né, vem conversar com a gente, porque nós duas, a gente gostaria de, né, transformar uma sementinha. Exato. A gente não veio para transformar o mundo. A gente nem tem essa pretensão. Como, não. Mas a gente gostaria, né, de que algumas sementinhas crescessem, né, com a nossa água, com o nosso amor por tudo aquilo que a gente faz, não é, Pri? Com esse compartilhar mesmo, né? Tem mais então, aí? isso que eu ia falar. O Diogo falando exatamente sobre isso, né? Que é impossível lidar sozinho com tantas demandas.
e as informações rolando a todo momento. Pois é. E aí ele pergunta quais são os pontos que usam para buscar parceiros comprometidos e alinhados com o profissional e o escritório. Eu acho que o primeiro ponto, para mim, é a empatia e a conexão. Porque também não adianta trabalhar com pessoas que não tenham o mesmo pensamento que você. Né? Porque daí pode ser um super escritório que não está a fim de te escutar, não vai rolar o trabalho. Pode ser um profissional, tem que ter a mente aberta, basicamente é isso, né? Dos dois lados. Tá, eu acho que a pessoa que quer se inserir num time, numa equipe, eu acho que ela tem que pensar bem antes dela ser inserida. Precisa ver se ela tem habilidade para isso. Exato. Né? Esse comprometimento. Eu acho que a gente, não só a empatia, eu acho que a empatia é um processo. Sim. Eu acho que vem um antes. Né? Será que eu sou capaz? Será que eu tenho essa habilidade? Eu acho que você tem que se entender. E o quanto você quer que aquele processo evolua. Sim. Né? Eu acho que você saber o que você quer da sua vida é primordial. Sim. E depois vem a empatia, depois vem o engajamento, depois né, realmente são as lideranças. Será que eu me encaixo como um líder? Sim. Será que qual é a minha habilidade? Aonde eu me desenvolvo melhor? Aonde eu trago um resultado melhor? Entendeu? Sim, porque ninguém é igual, né? Tem uma menina que trabalhava lá com a gente, ela sempre fala: não, eu não nasci para ter meu escritório. Eu não tenho a mentalidade hoje para lidar com o cliente. Então, eu sou uma projetista e gosto de ser projetista. E é isso aí. Então, é isso aí, achar o seu lugar naquele momento e se comprometer com aquilo. Que nem eu não nasci para lidar com dinheiro. Sim. Eu não quero. Só para gastar o dinheiro. Eu não quero lidar com dinheiro, entendeu? Isso me estressa, então eu não consigo. Ou eu vou criar, ou eu vou tomar, né, cuidar de contas. Então, assim, eu tinha uma pessoa para cuidar disso. Sim. Né? Então, quer dizer, não venha me cobrar. Tem essa pessoa para cobrar, tem essa. Então, você tem que saber, né? Tem pessoas que adoram lidar com dinheiro. Legal, né? Vai. Aí vocês formam um grupo, né? É um time. É um time. É uma equipe, e vai né? trabalhar nisso. E aí que tá. Se você não tem uma equipe, você não consegue atingir os objetivos. Né? Se você não tem uma equipe, não tem um líder, se você não for honesto aonde você está encaixado, né? Fala, olha, eu sei, eu não sei, eu tenho dificuldades, a minha habilidade é essa, volta a dizer, você tem que ser sincero, por quê? Você não está sendo sincero com o outro, você está sincero com você mesmo. Exato. Né? Mas é isso. Isso aí. Bom, gente, olha, já passou do horário. Já passou do A horário. gente vai ter que finalizar nosso podcast. Mas tem muita coisa aí. Obrigada, né, pela participação. Próximo episódio, logo, nome, tudo. Vamos falar o nome? Não, guarda de segredo. Guarda lá, de segredo. Tá vendo? Engenheira. Eu já ia falar tudo. Ia falar. Já, viu? Então, surpresa. Nosso 11º episódio Isso aí. vai ser com a nova marca, o novo nome. Registrado, direitinho. Né? Direitinho, para não ter surpresas. Não, né? Não ter... Tá vendo? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É melhor a gente, cada vez mais, cuidar de cada detalhe. Sim. Porque, quando isso dá problema, qualquer tipo de problema burocrático, enfim, de registro... Chato. Isso tira a nossa energia, isso traz coisas assim. Por isso que, né, comece pelo começo. Exato. Não é? Acho que a gente pode até trazer pessoas aqui para falar sobre isso. Com né? certeza. Já escreve aí para a gente, né, nos comentários. Você acha interessante a gente trazer o passo a passo da abertura de uma empresa, né? Como se tornar profissional realmente, né? Porque também tem muita gente que não sabe essa parte burocrática atrás no escritório, que nem você falou. Não sabe, a né, contabilidade, como que é toda essa questão, né? O que eu tenho que ter para ter uma empresa formalizada? Acho que é uma coisa bacana para a gente conversar. E assim, se preparar para o mundo dos empresários, cada dia mais difícil. né? Porque ter uma empresa
neste Não é país fácil. não é fácil. É isso aí. É isso aí, gente. Boa noite. Obrigada. Dá o like, né? É isso aí. Compartilha. Pri, é com você. Se inscreve aí no canal, dá o like e compartilha com o maior número de pessoas que você achar que vai agregar alguma coisinha para regar essa semente que a gente está plantando, né? Por isso que eu gosto dessa engenheira. Ela lembra de tudo aquilo que eu esqueço, né? É isso aí, Muito o bem, time, Pri, né, é o cara? time. É o Aí, ó, tá time. vendo? É o time que se completa. É isso aí. É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até Boa o noite. próximo. Até.